Eu quero dar um bom dia a todos e todas que estão presentes conosco, fazer um agradecimento especial ao Cicobi, que é um parceiro que está nos patrocinando o evento, ao Instituto Viana Júnior, né? A Faculdade de Direito e Administração, que está em Juiz de Fora, também nos patrocinou nesses dias, o apoio da empresa DMX, área de marketing digital, e da MKTrix, e da equipe que está por trás aí, trabalhando para a realização do evento. Agradecimento especial à professora Heloísa, minha orientadora, querida orientadora, pesquisadora, enfim, tem um vasto currículo, não dá nem para falar ele todo, professora, porque senão a gente se perde aqui só falando do currículo. E um agradecimento especial ao Caio, que é um colega também do doutorado, pesquisador, especialista em educação também mediada por tecnologia, lá na Edux, né, Caio? Um grupo que integra a Estácio, e que vão nos brindar com as suas falas, a sua experiência, a sua vivência em pesquisa. Então, quero agradecer enormemente essa contribuição voluntariosa, agradecer as pessoas que têm contribuído para o nosso propósito, que é prestar um pequeno apoio. Nós não temos a capacidade e a capilaridade dessas grandes lives dos sertanejos, dos pagodeiros, que estão sorteando aí caminhonetes, mas eu gostaria de fazer algumas arrecadações em prol do Hospital Universitário da UERJ, né, que inclusive consta lá no nosso site, na nossa campanha de recursos mais humanos, porque eles têm sido aí bastante importantes no tratamento das vítimas da Covid-19. E também a oportunidade que nós estamos hoje de também ajudar o projeto que é muito bem conduzido há muitos anos pelo querido professor Robson, junto à comunidade São Francisco de Assis, no Morro da Jurumenha, com crianças, né? E projeto esse que eu tenho um especial carinho, porque gosto muito de crianças e gosto muito de educação. Acho que a educação é a única forma de nós construirmos uma verdadeira mudança para o nosso país. E eu até gostaria de usar uma frase que eu recebi hoje, eu só não quero deixar de citar, dar a devida reconhecimento, né? O meu padrasto Chalita me mandou hoje uma frase de um economista, César Esperandio, da Economic, dizendo que o conhecimento é sempre a saída. Então, não poderia ser mais apropriado ajudar no processo educativo, né, dessas crianças, nós que somos educadores, e tudo que pudermos fazer para transformar esse país, acredito eu, como muitos tantos, que vai ser pela educação. Nesse sentido, depois gostaria de convidá-los também a conhecer o espaço, que é o stand virtual, tanto do Cicobi como do Viana Júnior. Viana Júnior é uma instituição reconhecida de muitos anos, o Cicobi é uma instituição cooperativista, que se alinha aos propósitos do nosso evento, que é um evento humano, e nada mais humano do que o cooperativismo. Bom, já falei demais sobre isso. Muito obrigado a todos, então, pela presença. Não vou me estender mais. E gostaria de dizer que hoje vamos debater uma temática extremamente relevante, que é a transformação digital e como essa transformação digital está impactando na sociedade e no mundo do trabalho especificamente. Para isso, eu convidei a professora Heloísa, que inclusive me orienta numa pesquisa de doutorado, onde a gente estuda exatamente a mediação pelas tecnologias no trabalho, nos processos de aprendizagem, e o Caio, que trabalha também pesquisando nessa área e atua nesse segmento de conhecimento, para a gente discutir abertamente com vocês. Eu gostaria de convidar todos que estão presentes aqui para abrir a telinha, participar, vamos humanizar mais. Essa sugestão foi da minha querida colega Andréia ontem. Ela falou, Evandro, convide as pessoas para abrir a telinha, vamos humanizar, vamos estar todos aí confraternizando. Não tem problema se o cabelo tiver um pouco despenteado, não tem problema se o cachorrinho passar por trás. Estamos todos em home office.
Então, ninguém vai ficar reparando esse tipo de detalhe. Como disse a professora, o que importa é o conteúdo que nós vamos trazer para debater hoje aqui de extrema relevância. E ontem eu falava sobre as três grandes, né, de acordo com o professor Jeremy Rifkin, as três grandes revoluções industriais ou as três grandes mudanças de paradigma na sociedade. E a última delas, né, dentro de uma força que é a que nós estamos utilizando para iniciar nosso debate aqui, que é a força da comunicação, como a comunicação influencia, né, as mudanças da sociedade, dos paradigmas que orientam o nosso convívio enquanto sociedade e, naturalmente, o nosso trabalho. E o professor Rifkin dizia, ou ele aponta, né, que uma das características que marca essa nova era do conhecimento é a transformação digital, que está presente na internet, como meio, né, de comunicação mais utilizado hoje. Nós comunicamos hoje muito mais por dados e voz, como estamos fazendo aqui, do que pura e simplesmente por telefone, por voz, como fazíamos há 2 décadas atrás. Hoje você tem a questão da internet das coisas aplicadas a smartphones, casas inteligentes, a inteligência artificial, que hoje já está presente em uma variedade enorme de serviços, de produtos dentro do mercado, e o sistema de comunicação em nuvem, né, de computação na nuvem, também conhecido como cloud computing, né? Então, essas características têm efetivamente mudado de forma sensível a nossa forma de ver a sociedade, de viver. Eu gostaria de fazer uma pequena enquete com vocês, para a gente começar o nosso dia, sobre a sua percepção do uso das tecnologias, né, no dia a dia do trabalho. Então, eu peço que vocês respondam a uma única perguntinha, muito rapidamente. Lembrando que as perguntas das enquetes são sempre anônimas, então não se preocupem em responder. Eu vou liberar aqui a enquete, peço que vocês respondam, por favor. Muito bem, vamos fechar aqui. Eu vou compartilhar o resultado com vocês. Vejam só, 100%, hein? 100% das pessoas que são participantes aqui do nosso webinar entendem que a tecnologia ela é indispensável no mundo atual. Que bom! Então, essa percepção da nossa audiência, professora, nos remete ao tema que eu gostaria que a senhora abordasse e nos dissesse o que é verdadeiramente essa transformação digital, né? E como ela se vincula, né, ao trabalho digital, virtual e à distância. Fala um pouquinho para nós sobre isso, por favor, professora. Bom dia, obrigado. Bom dia, Evandro, bom dia a todos. Nesse período tão difícil, né, e eu faço eco ao que o Evandro falou em relação às pessoas que perderam pessoas durante esse período, né? Uma palavra de solidariedade, uma palavra de sentimento e o impacto que é pensar que, a partir desse vírus, morreu um estádio de futebol numa partida de meio porte, cheio de pessoas. Né? É uma coisa de guerra, né? São números compatíveis com mortes em uma guerra. Mas nesse contexto todo, Evandro, é bom começar falando de prazer e agradecendo a alegria que é estar aqui conversando com vocês, agradecer o convite. E eu quero começar, essa tua pergunta ela é muito estimulante e eu quero começar me referindo um pouco ao título do webinar RH que a gente está participando. Tá? Em primeiro lugar, quando você fala em mindset, mudança de mentalidade, mudança de atitude, essa mudança de atitude ela tem 3 componentes. O componente cognitivo, o componente motor e o componente afetivo. Então, a coisa caminha da reflexão para a ação, numa interlocução entre o individual e o coletivo. Ontem, eu participei da sessão de debates
e ouvi umas coisas tão interessantes que eu fui anotando, abri até que meu bloquinho, né? Eu ouvi usar a tecnologia para aproximar as pessoas. Sobre o uso das tecnologias, as pessoas tiveram que aprender. ênfase nas competências e interdisciplinaridade no trabalho. Há profissões que vão desaparecer e há profissões que vão surgir. Então, tudo isso dá uma dimensão muito impactante. As tecnologias, e essa resposta da primeira enquete, reforça isso, né, de uma certa maneira. Nessa mudança de mentalidade, a gente tem essencialmente a inclusão das tecnologias no mundo do trabalho. Só que, como as tecnologias foram criadas pelo homem, elas são usadas pelo homem para tudo que há de mais sublime, para tudo aquilo que há de mais hediondo, ou seja, elas servem para aquilo que a intencionalidade e o caráter do homem propõem e determinam. Quando você fala em recursos mais humanos, isso já aponta um pouco para essa visão. Recursos mais humanos, ciência mais humana, um novo normal, mas com uma inclusão das tecnologias num âmbito que nós nunca tivemos. Eu dividi a minha fala aqui, o Evandro, pensando em conversar sobre esse profissional do século XXI, considerando que o século XXI não começou com o Covid, o século XXI já tinha começado. Então, a gente tem um antes, a gente tem um durante e, espero eu, vamos ter um depois. Então, eu arrumei a minha fala nesses três momentos. Tá? Em relação ao antes da pandemia, me veio à cabeça, perguntaram ao Freud, ao Sigmund Freud, o que é que ele achava fundamental na vida do homem. E ele falou que amar e trabalhar era o essencial e que isso fazia a síntese da saúde mental. Antes da pandemia, a gente já tinha uma situação da relação do homem com o trabalho que não era uma relação simples, não era uma relação pouco complexa. A gente já falava em trabalho penoso, aquele trabalho que causa sofrimento psíquico e requer a criação de defesas especiais, individuais ou coletivas. A gente já falava em psicopatologia do trabalho, fadiga patológica, que pode provocar depressões, crises de agitação motora, reações psíquicas fortes. A gente já falava em síndrome do trabalho vazio, na limitação da criatividade, da alegria e do prazer no trabalho. E eu quero retomar aqui um filósofo, um sociólogo chamado Christophe Dejour, que retoma o conceito de banalidade do mal da Hannah Arendt, que nunca ouvi falar tanto em Hannah Arendt e na banalidade do mal, como eu tenho ouvido falar atualmente, né? Porque a gente vem passando por duas pandemias ou várias pandemias. Uma delas é do coronavírus, outra é dessa desumanização, dessa relação áspera, conflituosa, agressiva entre as pessoas, de polarizações intensas. Quando você entra com a pandemia, com o trabalho remoto e com a inserção das tecnologias nesse mundo todo, todos esses estudos eles vão precisar ser revistos, né? Essas estratégias de defesa, o Christophe Dejour, ele fala que diante dessa banalidade do mal, há a criação de uma imunidade defensiva, que ele chama de antolhos voluntários, que é um sofrimento psíquico metamorfoseado, né? E isso significa que você tem muitas manifestações psicossomáticas e psíquicas relacionadas ao trabalho, chegando à questão de picos de estresse, a depressões profundas, aquilo que a gente chama burnout, que é o pico máximo do estresse e uma desagregação da personalidade, né, do ser humano. Agora, tudo isso acontecia antes. Agora você imagina e transfere isso para o contexto pandêmico, que eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco.
No mundo do trabalho, que é um locus de profundas transformações nas últimas décadas, antes do século XXI, inclusive, nitidamente a gente tinha fenômenos em torno dos quais se centralizavam as análises e as pesquisas. Eram dois, basicamente. Um era o deslocamento da qualificação para competência e outro são estudos sobre a relação trabalho-lazer. Esses dois focos de estudo, eles são mais atuais que nunca e precisam mais do que nunca de estudos profundos. Né? Com a questão do trabalho remoto, você tem cada vez mais necessidades de qualificação e de aquisição de competências, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho em relação ao durante a pandemia. E em relação ao binômio trabalho-lazer, mais do que nunca, no momento em que o trabalho entrou na tua casa, né? E não há mais essa... Antes do começo, a gente estava brincando aqui, Caio, o Evandro e eu, sobre a questão dos planos de fundo que a gente tem aqui. Né? O meu plano de fundo é o meu quarto, é a porta do closet, a minha cama. Então, o trabalho mora aqui, né? Ele está hospedado completamente aqui na minha casa. Então, Evandro, em relação à primeira pergunta, eu descrevo esse cenário. O termo home office era aplicado antes àqueles que trabalhavam em suas próprias casas ou em espaços alternativos, como cafés, locais de coworking, usados por profissionais freelancer, autônomos, quando as empresas permitiam ou determinavam isso. Hoje em dia, a gente tem um outro contexto e um outro conceito de home office, que depois eu vou falar um pouco mais, inclusive, sobre o Smart Office na continuidade. Vou devolver a palavra para você nesse bate-bola inicial e depois eu retomo, que eu quero conversar o durante. Esse quadro que eu tracei aqui foi em relação ao antes da pandemia, a relação do homem com o trabalho, no qual as tecnologias já estavam presentes, o Caio com certeza vai aprofundar isso daqui a pouco, mas elas já estavam presentes, mas agora elas estão de uma maneira muito extensa. Então, a resposta àquela tua primeira pergunta é sim. Não, e a enquete referendou isso. Não há como não incluir e não admitir a presença das mediações tecnológicas no mundo do trabalho hoje. Mas é excelente, professor, essa exposição extremamente bem feita e bem construída dentro de toda a sua complexidade, né? E eu quero deixar aqui aberto a nossa plateia, a nossa audiência, né? E até fazendo menção ao que a professora disse antes, o que importa é a qualidade, não a quantidade de pessoas, e aproveitar esse fórum que nós estamos aqui tendo, né? A possibilidade de nós falarmos e nos vermos, para que vocês também fiquem livres e à vontade para poder levantar a mãozinha. Se alguém não sabe como fazê-lo, basta clicar lá embaixo nos dois bonequinhos, né, no símbolozinho dos dois bonequinhos, tem lá dois bonequinhos assim escrito participantes, e você depois clica na opção levantar a mão, tem uma mãozinha azul. E ali você pode fazer uma pergunta ao vivo também. Se preferir fazê-la através do chat, pode fazer, que eu direciono aqui também para os debatedores, para não parecer que eu estou monopolizando o debate, tá? Mas para a gente dar continuidade nisso, eu achei muito interessante essa questão do binômio lazer-trabalho, né? E prazer no trabalho. São questões que a gente vem discutindo há muitos anos, sobretudo no que tange a dois conceitos que são muito utilizados no mercado, que é o conceito do engajamento e da motivação. Ou seja, motivação é algo que se discute há mais de 60 anos, né? Se bobear, desde os anos 40, 50, acho que já se discute motivação no trabalho. Muito antes até de ganhar notoriedade a Escola de Relações Humanas, né? Com o estudo do Elton Maia, já se discutia sobre motivação. Aliás, Taylor já falava sobre motivação, só que dentro de um contexto muito diferente do que nós trabalhamos hoje. Mas essa relação prazer e trabalho, ela fala muito dessa motivação, né? Ela vai orientar bastante a nossa motivação. E aí, professor, eu queria entender
um pouco melhor, como nós podemos, muito embora estarmos hoje trabalhando muito mais do que efetivamente trabalhávamos no antigo normal, e aí eu uso o antigo normal porque daqui a pouco nós teremos um novo normal, que não será como foi há 90 dias atrás. Muito embora estejamos todos trabalhando mais intensamente e, às vezes, mais horas do que antes, a gente vê que algumas pessoas, pelo fato de estarem fazendo um trabalho que lhes é agradável, lhes é prazeroso, aí eu vou citar o meu caso, aqui na construção do webinar, na pesquisa, a senhora certamente com inúmeras apresentações que já fez, muitos debates que participou, as aulas que tem dado à distância. É um trabalho, é cansativo, sim, mas na medida daquilo que nós podemos escolher como e onde, quando, em que momento fazer, também nos dá prazer. Como dosar essa questão do prazer e do trabalho para que o trabalho não sobreponha as questões individuais e pessoais a partir desse contexto que nós estamos vivendo. Olha só, Evandro, a sociedade industrial nos ensinou a separar o local do trabalho do local de vida, exceção feita ao trabalho doméstico, tá? Que quem faz trabalho doméstico já trabalhava home office há muito tempo. E essa questão da junção de local de trabalho e local de vida doméstica, de vida social, de vida familiar, provoca também uma superposição de papéis, né? E para o ser humano, lidar com essa superposição de papéis é complicado. Até um determinado momento, eu sou profissional. A partir daquele momento, eu sou pai, eu sou irmão, eu sou filho. É complexo isso. De repente, isolamento social, convivência forçada, que não é uma coisa simples, né? Para alguns parece agradável e tranquilizadora, mas para outros é invasiva e até opressora. Traz um desafio que é realizar a parcela de trabalho que é possível desempenhar em um regime de trabalho que é compulsório, em que você está obrigado a trabalhar na sua casa, né? Então, estabelecer rotinas para isso, distinguir esses papéis sociais que acabam ficando intrincados, conseguir determinar o que é o tempo do ócio, o que é o tempo do trabalho, acaba se tornando muito difícil. Tem vantagens? Tem vantagens. Tem vantagens para o trabalhador, economia de tempo, dinheiro, estresse, a consecução de um ambiente mais pessoal e, consequentemente, ou hipoteticamente, você falou em motivação, também motivador. Para as empresas tem vantagens? Tem. Evitação de microconflitos, diminuição de despesas de manutenção do local de trabalho, um incremento da eficiência, aumentando a produtividade, muitas vezes a um custo que é o da compulsão para o trabalho, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que aumenta a produtividade. Para a coletividade também, ou seja, você tem diminuição de poluição, do trânsito caótico, de despesas de manutenção de estradas, que já são péssimas, por exemplo, aquela surpresa que a gente demonstra quando voltaram os peixes à Baía de Guanabara, aquela praia, a água é translúcida, né? Você tem, nos canais de Veneza, você tem determinada espécie animal que já não havia mais. Então, esse conjunto de coisas podem ser também consideradas benéficas ou vantajosas. Mas as críticas, Evandro, são absolutamente intensas. Você falou, no início da formulação da pergunta, do Taylorismo, né? Há um grupo de autores críticos em relação ao teletrabalho que diz que, na realidade, o que a gente vive agora é aquele termômetro de eficiência do Frederick Winslow Taylor interiorizado,
ou seja, que o modelo taylorista de produção passou a ser interiorizado pelo ser humano e que isso aumenta a produtividade, mas também a superexploração. Tá? E outros fatores impactantes, olha, existe um gap geracional no enfrentamento da situação, e eu acho muito legal eu estar desenvolvendo esse trabalho aqui conjuntamente com o Caio, porque nós estamos nos extremos de uma linha, né? Eu sou uma migrante digital, uma pessoa que vem de uma vida analógica, de toda uma educação formal sem tecnologias, sem inclusão de tecnologias, e o Caio é da geração nativa digital, ou seja, ele já nasceu imerso nas tecnologias, lida com isso com uma naturalidade enorme. O gap geracional existe e, obviamente, que ele aparece também no trabalho. O grau de letramento ou proficiência digital de quem trabalha tem um impacto muito grande nisso também, né? Como é difícil você, além de ter que se adaptar ao trabalho remoto, ter que adquirir essa proficiência digital para trabalhar. Outra questão é a exclusão ou semi-inclusão digital, ou seja, quantos de nós temos qualidade de banda para acesso à internet, artefatos tecnológicos, computadores, notebooks, celulares, que nos permitam verdadeiramente total acesso e total utilização das ferramentas. Uma outra questão que é um resultado dessa situação da pandemia e do clima de trabalho que a gente vive é o excesso de informação. E eu estou percebendo que, recentemente, estão saindo muitas notícias e muitos trabalhos e muitos artigos científicos sobre isso, né? São muitas horas seguidas de conexão à internet, muitas reuniões virtuais, muitas lives, lazer pela internet, e todo esse processo é de hiperestimulação, inclusive sensorial. A partir daí, já se fala hoje em dia, já se usa um termo que é Zoom fatigue, ou seja, a fadiga de Zoom. Não tem nada a ver com o Zoom em si, né? Mas sim com qualquer tipo de sala virtual, ambiente virtual de trabalho ou de lazer que você utilize. Existe uma fadiga em relação a isso. Uma outra questão é essa confusão de espaços e tempos que a virtualidade provoca. Quando você está no mundo virtual, você está desterritorializado e destemporalizado. O Pierre Levy falava de um efeito Möbius. O efeito Möbius, a banda de Möbius é aquele formato que o símbolo representa o infinito, né? Não tem começo nem tem fim. E o Pierre Levy dizia que quando você está no mundo virtual, você está escorregando nessa banda de Möbius. Não existe espaço marcado, não existe tempo definido, e você fica ali solto no tempo e no espaço. O Domenico De Masi, que é um sociólogo italiano que eu gosto muito, autor do Ócio Criativo, do Futuro do Trabalho, ele tem escrito e dado entrevistas sobre isso, depois eu vou falar um pouquinho mais dele. Ele diz que o grande desafio nesse período de trabalho remoto é transformar aquilo que ele chama ócio depressivo e ócio criativo. E aí ele fala de uma forma de gestão do trabalho que se chama Smart Working, que se vocês não ouviram falar ainda, vão ouvir falar muito. O que é o Smart Working? Ele é a gestão do trabalho de maneira inteligente.
utilizando um bom trabalho e as tecnologias disponíveis para reduzir o desgaste físico e mental e melhorar o desempenho. Esse smart working, ele não é para ser desenvolvido apenas durante o tempo de trabalho remoto. O ideal é que você o carregue consigo, né? O De Masi usa umas metáforas interessantes. Uma delas é aquela coisa do pouco trabalho com muito resultado, né? É trabalhar o mínimo possível, com o mínimo de desgaste, com o máximo de prazer e o melhor resultado possível. Então, Evandro, sem querer estender muito, que eu tenho 15 minutos para esse momento inicial e a gente acaba se entusiasmando e indo muito além, em relação à segunda questão, eu queria deixar isto posto e queria passar para você um pouquinho mais, tá? Então, acho que a gente até antecipou nessa fala uma outra questão que eu ia trazer, que é exatamente uma questão provocativa sobre o quanto nós estamos, de certa forma, replicando mesmo esse conceito de produtividade taylorista e, de certa forma, como nós temos desrespeitado um pouco os limites humanos, tal qual foi visto e relatado, né, na literatura, no início das primeiras revoluções industriais, onde não havia aí muito a relação entre prazer e trabalho. O trabalho era algo realmente difícil, um trabalho era exaustivo, mal remunerado. Em que medida hoje, de certa forma, nós também não estamos correndo esse risco? Eu acho que a senhora já respondeu muito bem e nós poderíamos, então, avançar então, para os outros dois momentos, né, que a senhora tinha preparado para nos apresentar. Evandro, o outro momento é o depois da pandemia, né? O que vai acontecer conosco, não conosco, com a nossa relação com o trabalho depois da pandemia e com essa questão do trabalho remoto, num momento em que você começa a ouvir que há empresas que vão manter o trabalho remoto até o ano que vem, né? Então, você tem uma perspectiva aí de mais um semestre de trabalho utilizando intensamente mediação tecnológica. Outras propondo um modelo híbrido de plantão ou rodízio, as pessoas trabalhando presencialmente durante alguns dias na semana, até constituindo grupos de trabalho menores para respeitar as regras sanitárias e fazer o outro tempo em trabalho domiciliar, né? Utilizando a mediação tecnológica. Então, para fechar isso aqui, e é provocativo sim, eu quero dizer para você que eu acho que nesse momento a maior perplexidade é realmente a falta de respostas. Para tudo que a gente pergunta, a resposta é não sei. Quando vai ser erradicado o vírus, ninguém sabe. Quando vai haver o total retorno a uma forma presencial de trabalho, ninguém sabe. Quando teremos remédio, quando teremos vacina, ninguém sabe. Qual será esse novo normal que você está colocando e que a gente já se acostumou a usar esse termo, e como nós, seres humanos, somos muito conservadores, em essência, todos nós, né, tentamos arrastar esse novo normal para o antigo normal, que é o terreno onde nós nos sentimos confiantes, né? Onde nós sabemos onde estamos pisando. Então, eu vou tomar aqui... eu li uma entrevista do Edgar Morin, que é um sociólogo e filósofo super conhecido, ao jornal francês Le Monde. E ele fala dessa crise e as consequências pós-pandêmicas, dividida em muitas crises, né? Partida em muitas crises. Ele fala de uma crise planetária, de uma crise econômica, e essa é muito assustadora. No mundo do trabalho, você pensar
numa enorme recessão econômica, quando os últimos dados do IBGE mostram mais de 50% dos brasileiros em idade de trabalho fora do mercado de trabalho, ou subempregados, ou em mercado paralelo, uma crise nacional provocada por uma política que até agora favoreceu o capital em detrimento do trabalho e que pouco se preocupou com o trabalhador, com a prevenção da saúde, inclusive da saúde emocional do trabalhador, desconhecendo que ele é fundamental para o aumento da lucratividade, quer dizer, ela não se faz sozinha. E a grande ênfase, o grande estímulo, a lucratividade e a competitividade. Uma crise social, uma crise civilizacional, que está expressa pela questão do antigo normal e do novo normal. Uma crise intelectual, a demanda de novas pesquisas em todas as áreas do conhecimento e de pesquisas no âmbito interdisciplinar, obrigando a um diálogo entre as ciências. Esse webinário que vocês estão propondo, ele mostra muito essa ênfase interdisciplinar. Você tem profissionais da área da administração, da economia, no meu caso, da área da educação e da psicologia, convivendo, no caso do Caio, da educação, principalmente da educação mediada por tecnologias, essa conversa entre saberes, ela se torna mais necessária do que nunca. E uma crise existencial que afeta o ser humano, né? Claro, nunca nós, pelo menos não recentemente, vivemos com essa iminência da morte, iminência da perda de seres humanos queridos, com a iminência da perda do trabalho, né? E de coisas que foram conquistadas. Então, esse momento existencial, ele é muito difícil e muito complexo. E, obviamente, ele implica no ser humano, implica no trabalho, na vida, no amor, na família, nas relações sociais, implica na vida política do ser humano como um todo, né? Então, Evandro, eu vou parar aqui para permitir também que o Caio faça a exposição dele. No final, porque a gente tem uma conversa no final, eu quero falar um pouquinho mais sobre o profissional do século XXI, se é que isso existe. Eu não sei exatamente como é que a gente pode conceituar isso, tá? Obrigada, Evandro. Obrigado, professor. Eu acho que essa é mais uma das interrogações que nós temos. Para construir esse entendimento do que para trazer respostas prontas, que eu acho que é basicamente o que está acontecendo quando a senhora fala aí dessa questão da emergência de novas pesquisas e aprofundamento teórico sobre questões que muito de nós ainda não havíamos pensado que podiam existir. Evandro, eu vou fazer um comentário. O século XXI vai acabar e você vai continuar me chamando de senhora. Força do hábito. Eu também não sou um nativo digital, professor. Nasci naquela época, educação formal, analógica. Então, é difícil romper esses paradigmas. Mas a gente vai se esforçando aos poucos. O professor Estênio, lá do Viana Júnior, ele levantou a mão, e eu vou dar a ele aqui a palavra, para que ele possa, então, fazer a sua colocação, a sua pergunta. Professor Estênio, por favor. Boa tarde, muito bom dia. Professora senhora, se pronunciou muito bem. Adorei o tema que está sendo relacionado aqui agora. A gente está falando muito sobre o que será pós-pandemia, a gente fala muito sobre a questão econômica, a gente fala muito sobre a questão de trabalho, a questão de relações e tal. E eu não vi nenhuma pesquisa ainda, e vendo na sua fala sobre alguns artigos que estão saindo de vários assuntos diversos relacionados à pandemia, qual que é a sua opinião no que diz respeito, que hoje a gente vê que os senhores, as senhoras, as pessoas estão ficando mais dentro de casa, o nível de estresse, de depressão, ele tem aumentado assustadoramente. Estava conversando com uma amiga minha, que é psicóloga e psiquiatra, também, ela tem duas profissões, ela comentando que as pessoas estão cada vez demandando mais remédios e mais cuidados psicológicos.
Na sua visão, você acha que vai ter um retorno rápido, se as pessoas vão precisar de mais tratamento posteriormente? Como é que vai ser esse retorno ao novo normal, igual o Evandro estava falando anteriormente? Qual seria a sua opinião sobre isso? Na questão psicológica. Stênio, obrigada pela pergunta. Em primeiro lugar, essa coisa do aumento, quanto mais aumenta a superfície, aumenta o atrito. Então, a convivência forçada, obviamente, aumenta esse desgaste na relação entre pessoas. Um dado muito triste, mas muito evidenciador disso, através das últimas estatísticas, é o aumento da violência contra a mulher e do aumento da violência contra crianças, né? A questão da reclusão e do confinamento social levam a isso. Então, olha só, eu acho que o que acontece agora já vinha sendo gestado antes, tá? Eu ouço as pessoas dizerem assim, como o Brasil está hoje, né? Como nós antes éramos mais fraternos, e, na realidade, isso já existia, né? Essa polarização, essa agressividade, essa destrutividade, elas já estavam presentes, só que tamponadas, né? Então, é necessário que a gente retome, sim, mais solidariedade, mais compreensão entre as pessoas. Agora, só tem uma coisa, isso não se faz com palavras, né? É muito fácil eu pregar e defender isso ideologicamente. Eu defendo isso com meus alunos, eu vou morrer defendendo isso, eu pratico isso na minha vida, mas na realidade é a prática, é o modelo, é o exemplo, e a gente tem que reconhecer que nós, por exemplo, nós adultos, pais e avós, não, em muitos momentos, não somos lá muito bom exemplo em relação a isso para as crianças. É necessário que a gente tenha mais atenção a isso, né? O diálogo, as tecnologias que tanto facilitam o diálogo, também as dificultam. Então, quando a gente fala no novo normal e no velho normal, aquela história de sentam-se as pessoas, cada uma com seu celular, resolvendo suas coisas no Facebook, no Instagram, ou então leva-se uma criança para um restaurante e coloca-se um celular na mão dela para ela não dar trabalho, né? Porque restaurante não é lazer para criança, é lazer para adulto. Criança quer brincar. Então, você entrega para ela a tecnologia como babá eletrônica. A tua pergunta é para mais não sei quantos webinários de conversa, Stênio. Então, o que eu posso dizer para você é que eu espero, sinceramente, que a gente retome um novo normal mais solidário, com melhores condições de trabalho e com o enfrentamento dessa situação absurda de miséria, desemprego, fome, que a gente tem, que está aí batendo na porta e vai cada vez mais ficar evidente, né? Aquilo que estava escondido, que foi varrido para baixo do tapete, saiu debaixo do tapete e aumentou. Então, nós, cidadãos, vamos ter que encontrar formas de lidar com isso. Obrigada pela pergunta, Stênio. Também quero agradecer o Stênio pela pergunta. Professora, mais uma vez, excelente a exposição. Eu vou passar agora a bola para o Caio, né? Para o Caio trazer, então, nos trazer a visão dele sobre o antes, o durante e o depois, o que ele pensa sobre a questão da transformação digital alinhada aos novos processos de trabalho e ao comportamento da sociedade, como você vê todo esse ferramental e tecnológico disponível aí para nós, seres humanos, a partir de agora, Caio. Bom dia e obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer o convite do Evandro, dizer que é uma honra poder participar desse webinar, poder trocar com vocês. Eu brinco que falar depois da professora Heloísa é muito difícil, né? Porque a professora Heloísa, falar depois dela é uma coisa, não é fácil, né? Assim, ela já fala tão bem, expõe tão bem, que fica até complicado. Eu também sou orientando a professora Heloísa, estou no doutorado também, sou amigo do Evandro de doutorado. Foi interessante eu ver aqui a banalização do mal sendo tocada, porque a minha dissertação de mestrado foi um pouco sobre a banalização do mal. Eu discuti a questão dos impactos das tecnologias de informação e comunicação
e como que isso vem, como seria a banalização do mal hoje em dia, né? Essa questão que a gente vê hoje em dia, muitos comentários na internet, muitas críticas, muitos xingamentos em redes sociais, né? A gente vê que hoje a internet virou um campo muito polarizado. Se a sociedade já está polarizada, a internet é mais ainda. Eu costumo brincar, eu falo assim, você quer ver como está a sociedade? Vai ler os comentários na internet. Tirando aqueles comentários mais fakes, mais complicados, se a gente pega alguns comentários, a gente vê muito essa polarização na internet, né? Seja no Twitter, seja no Facebook, em grupo de WhatsApp, enfim, de uma maneira geral. E o que eu queria falar são alguns pontos. Muitos pontos a professora já tocou, mas eu acho importante algumas considerações. Nesse antes e durante a pandemia, uma coisa que me chama bastante atenção que eu queria dizer é que eu não vejo, eu acho que assim, muita gente achou que a pandemia ia criar novas tendências, né? A pandemia ia trazer novas novidades, né? Novas novidades mas a pandemia ia trazer muitas coisas novas. E o que eu tenho visto é que, na verdade, a pandemia não trouxe tendências ou novidades, mas sim ela potencializou algumas tendências que já estavam ocorrendo e ampliou a sua magnitude, né? Ela potencializou de tal forma que todo mundo começou a fazer. Por exemplo, aqui nós estamos no Zoom hoje. O Zoom não foi criado durante a pandemia, o Zoom já existia antes. Mas se a gente verificar a quantidade de acessos que o Zoom teve após a pandemia, né, após essa complicação global, a taxa de download dele disparou. Não só do Zoom, mas do Teams, do Google Classroom, entre outros aplicativos de internet. Só que todos esses aplicativos de celular, todas essas ferramentas já estavam ali na sociedade. E muitos lugares já estavam utilizando. Elas já faziam parte da gente. O nosso antigo normal, eu brinco que já não era tão normal assim. Ele já era um normal e transição para algo. Porque nós já vivíamos conectados. A diferença é que uma potência talvez um pouco menor. As reuniões ainda eram presenciais. No campo educacional, por exemplo, ainda fazia defesa de tese, né, de banca de mestrado, doutorado presencial, mas ainda tinha um ou outro professor fazendo de forma virtual, já que não podia se locomover. A questão é que isso se potencializou demais. Só que já existia. O que eu acho é que por muitas pessoas, por muito tempo, a gente ignorou essas tecnologias. A gente deixou isso de lado. A gente tentou continuar vivendo como se elas não tivessem tantos impactos. E quando entra a questão do conflito geracional, acho que isso fica bastante nítido, né? Você vê que os jovens hoje em dia, para eles, já é normal pedir um Uber, já é normal pedir um carro, aplicativo, já era normal pedir comida por aplicativo, né, de delivery. Tudo isso já era comum para eles para o dia a dia. O conflito geracional um pouco era a questão as pessoas que não tinham essa convivência, a partir disso ter que ter. Eu brinco, eu falo, por exemplo, aqui no Zoom, né, as pessoas tiveram que aprender a utilizar o Zoom para poder usar, ou Teams, entre outras plataformas. Mas se a gente já soubesse antes como utilizar, muitas coisas que antigamente a gente tinha dificuldade de ser feitas, talvez fossem mais potencializadas e não somente agora. Então, eu acho que, na verdade, o coronavírus, né, a crise do Covid-19, essa pandemia, veio mostrar para a gente que está aí, a tecnologia está aqui com a gente, está no nosso dia a dia. Eu acho que, assim, hoje em dia é praticamente impossível não ficar conectado, nem que seja 10 minutos, 15 minutos. Muita gente tem WhatsApp, não é todo mundo, a gente sabe que ainda existe realmente muita gente que é excluído digitais, muita gente que não tem nem recurso tecnológico, mas nós sabemos que no dia a dia é comum se ter grupo de WhatsApp para trabalho, grupos para WhatsApp de diversas instituições, de diversos, né? Grupo de trabalho, grupo de WhatsApp do trabalho, grupo de WhatsApp do grupo de pesquisa, grupo de WhatsApp dos amigos. Se você for ver, a quantidade de grupos que nós temos é enorme. E estava ali. E sempre teve por ali com a gente foi utilizando. No trabalho mudou muita coisa. Agora, a questão do home office, né, que hoje em dia eu nem falo tanto de home office, que eu acho que quebra o paradigma de espaço. Eu acho que a gente quebra um paradigma de espaço físico. Hoje em dia, como a gente sai com o celular na mão, você pode estar conectado ao seu trabalho pelo celular. Então, chega um e-mail do trabalho no celular e você não está em casa, você está na rua, está no mercado, está no fazer compras, às vezes chega uma mensagem.
Eu tive uma experiência com tutoria, eu sou tutor, inclusive do professor Heloísa, algumas disciplinas, também de outros lugares, enfim, eu tive bastantes alunos. E eu falava para os alunos, eu falava, olha, tem alguma dificuldade? Se não quiser mandar por e-mail, manda para o meu WhatsApp, que é mais rápido, é mais prático. E eu falava, pô, tô parado aqui, fui na rua rapidinho, tô com o celular na mão, por que eu não posso responder? Eu vou responder mais rápido, já vou tirar a dúvida do aluno, o aluno já vai fazer o que precisa fazer, e eu vou voltar para casa e depois vou descansar, eu vou descansar depois, eu vou conseguir otimizar isso. E, para mim, particularmente, a quarentena foi boa, porque minha filha nasceu agora há pouco, ela fez 2 meses agora há pouco, então está sendo muito prazeroso poder estar em casa vendo o crescimento dela, né? Se não tivesse, eu teria que estar no trabalho de forma física, né? Então, eu teria que estar saindo cedo, chegando de noite, e eu não poderia estar vendo ela crescer, se desenvolver, e o que eu posso fazer agora aqui em casa. O problema só é que a gente tem que ter um certo cuidado, que a questão do lazer e de trabalho foi discutida aqui, mas um ponto também é a estrutura que você tem para trabalhar. Porque muita gente fala o seguinte, não, eu vou trabalhar de casa, mas não tem uma cadeira confortável para fazer tal. A gente sempre fala muito das tecnologias, da internet, mas não é somente isso. Por exemplo, quando você mora com muita gente, é a falta de um espaço mais silencioso. A minha filha está aqui. A minha filha, eu até pedi desculpas de vez em quando, se escutarem um chorinho, que é dela. Mas ela está bem. Mas, assim, eu tô ali. Eu tô trabalhando às vezes e ela tá chorando. Outro dia, numa reunião, eu tava participando, ela chorando, eu participando, ela chorando. Então, é saber fazer esse convívio. Ninguém desliga uma chave do agora eu tô trabalhador, agora eu sou pai. Nós somos múltiplos, né? E essa multiplicidade nossa que constrói a gente quanto sujeito. Então, a gente vai, aos poucos, sabendo lidar e sabendo contornar as situações que vão aparecendo. Agora, é necessário uma cadeira, é necessário você ter uma estrutura para te dar o conforto para o trabalho. Porque a gente também não pode achar que, eu estou de home office, eu estou de teletrabalho, eu posso sentar de qualquer jeito, porque você vai ter depois um problema de coluna. Você vai ter depois um problema, talvez, de não conseguir prestar atenção para desempenhar um trabalho. Mas eu acho que essa questão do home office vai ser muito discutida por causa disso. Eu não acho que seja somente um home office, por isso que eu gosto muito do teletrabalho, né? Porque não é somente de casa que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar num café, né? A gente vai trabalhar alugando num escritório, alugando num espaço, a gente vai poder trabalhar talvez na rua, né? A internet caiu da sua casa, então não tem mais trabalho? Não, pode ser que eu tenha que ir para algum lugar, tenha que ir para um outro espaço para trabalhar. Então, uma coisa que eu acho muito importante que ficou, eu acho que muito atrasada foi isso. Eu acho que se a gente tivesse tido uma oportunidade de se capacitar para as tecnologias, eu sei que elas mudam, eu sei que elas se atualizam muito rápido, e a gente mesmo não dá conta desse processo, né? A gente estava, alguns meses atrás, falando de Skype, agora é Zoom. Pode ser daqui a 2 meses seja outro aplicativo. Mas, assim, eu acho que se a gente tivesse já utilizando no nosso dia a dia, seria melhor. Eu brinco que eu acho que a discussão não tem que ser se a tecnologia é benéfica ou maléfica. É lógico que a discussão é importante, mas uma discussão também muito importante é como utilizar. Tá aí a tecnologia, como eu vou utilizar ela no meu dia a dia? Como eu vou utilizar os aplicativos no meu dia a dia? Seja no espaço acadêmico, seja no espaço de trabalho, seja no lazer, né? E não é assim, lógico que tem que ter discussão benefícios e malefícios, isso é fato, tudo tem que ter discutido, tem que ser pesquisado, mas eu acho também muito importante pesquisar o como. Como eu vou utilizar isso? Por que eu vou utilizar isso? Qual é o fim dessa utilização? Eu estou vendo aqui no chat que tem pergunta, né? É o Evandro? Isso aí, Caio. Eu quero, dentro dessa abordagem que você está nos trazendo, que é excelente, eu queria relembrar uma questão que nós estávamos discutindo, acho que semana passada, né, Caio? Você me dizia que as pessoas nós temos uma abundância de ferramentas disponíveis, mas nós não temos não vou dizer inteligência, vou dizer, nós não temos um preparo para saber fazer o melhor uso dessas ferramentas de forma conjugada, porque cada ferramenta tem uma finalidade. Eu até usei um exemplo outro dia em sala de aula com alunos, né, dizendo o seguinte: se você chegar numa oficina mecânica, né, e o mecânico tiver saído para almoçar, você precisar fazer um conserto no seu carro, e um dos funcionários disse: olha,
as ferramentas estão todas ali no painel, aí tem aquele painel enorme. Você consegue, com aquelas ferramentas, consertar o carro? Aí todo mundo prontamente respondeu que não. Eu falei, então é por isso que eu digo para vocês que quando a gente vem para a sala de aula, não adianta só eu trazer um monte de ferramentas para vocês se vocês não sabem usá-las. E aí o Caio estava dizendo exatamente isso. Normalmente as empresas hoje trabalham com alguns workplaces e usam ferramentas de empresas diferentes e que muitas vezes não se conectam. Então eu queria que o Caio falasse um pouco disso para nós. E já de antemão, eu gostaria de pedir a permissão de vocês todos para que a gente possa estender um pouquinho mais o nosso tempo hoje, porque já são 12:10 e eu acho que a gente ainda tem algumas coisas muito relevantes para debater. Então, se eu puder contar com a presença de vocês, vai ser uma beleza e também, naturalmente, dos nossos debatedores, se puderem ficar conosco um pouquinho mais, porque não deu para esgotar o que a gente precisa debater hoje. Então, fica o meu convite a todos, naturalmente. Caio, queria que você falasse sobre isso, por favor. Então, eu sempre brinco, a ferramenta por si só, ela não vai ser boa ou ruim, a ferramenta está ali. É o uso que a gente dá àquela ferramenta que vai ser o diferencial. Em parte educacional, eu falo muito disso. Não é porque colocou um computador em sala de aula, colocou ali um computador de última geração, que nós estamos falando de tecnologias e educação. Não é apenas o computador, é como a prática vai ser mudada a partir daquilo. Né? Então, por exemplo, e não precisa ser uma coisa muito grande, muito cara para ser utilizado. Essa semana mesmo, eu estava falando com um conhecido meu, eu falei, por exemplo, o Google tem uma disponibilidade no Google que se você pegar o seu smartphone, for procurar um animal, por exemplo, colocar para procurar um tigre, ele dá uma realidade aumentada para você. Então, se você pegar no smartphone, no Google Chrome e colocar tigre, pelo celular, ele tem alguns celulares, tá? Não vou falar que são todos, porque alguns celulares mais antigos talvez não tenham essa possibilidade. Mas alguns modernos, se você procura, ele vai aparecer lá o tigre. E fica numa realidade aumentada. E eu falei, por que alguns lugares já utilizavam isso no seu cotidiano, né? No seu dia a dia? Era uma forma de utilizar o celular que existe, que estava ali, para um fim educacional. Não adianta a gente achar que não, porque é nosso inimigo o celular. Da mesma maneira, eu acho que são as ferramentas. Nós temos um leque de ferramentas. E muitas empresas já têm até as suas próprias, né? Têm seus espaços próprios, e ou então fazem assinaturas, fazem compras, enfim, de outras ferramentas. O problema é que é necessário saber qual ferramenta e qual é a finalidade daquela ferramenta que está sendo utilizada. Não adianta a gente achar que, por exemplo, eu tenho essa ferramenta aqui, eu vou usar para tudo. Não, cada ferramenta tem a sua função. Então, por exemplo, eu brinco, se nós estamos utilizando as ferramentas do Office, né, nós temos lá várias. Temos o Word, Excel, né, temos o PowerPoint. E, por exemplo, para quem tem empresa, contrata, tem lá o Planner, tem o Microsoft Teams. Se eu tenho o Teams, tenho o Microsoft, eu tenho que aprender a utilizar eles para ficar tudo de maneira agregada. Isso não significa que eu nunca poderia utilizar outra ferramenta. Posso, devo utilizar outras ferramentas. Mas é assim, uma questão que é muito importante, principalmente no trabalho remoto, é o planejamento, é o acompanhamento do trabalho das pessoas, é ter as informações todas em um só lugar. Eu não posso, para acessar uma informação, ter que acessar 3, 4, 5 lugares para ter aquela informação. Eu preciso ter informações claras e de fácil acesso para todos aqueles que estão trabalhando junto comigo. Né? Se a gente pensa no trabalho colaborativo, em que todo mundo vai estar junto, vai precisar... Porque, na verdade, um teletrabalho, ou um trabalho remoto, ou um home office, enfim, diversos termos, a gente sabe que a colaboração é muito importante. Eu preciso saber o que o Evandro vai estar fazendo, eu preciso estar junto com ele, trocando ali com ele, porque a gente brinca que quando está no presencial, a gente fala que o corpo fala, né? Eu consigo ver uma expressão que o Evandro faz, eu consigo ver uma expressão para saber se está tudo indo bem ou não. Então, quando nós estamos mais distantes, é necessário que a gente tenha não um controle total, não estou chamando que a gente tem que ter controle total de tudo, mas que a gente saiba o que o Evandro está fazendo, como ele está fazendo. Então, por exemplo, se vai ser no Trello, é colocar lá as informações dele, para eu poder também acompanhando e dialogando com ele, ajudar ele se for preciso. Então, eu acho que é muito importante, se a gente pensa em ferramentas, é a capacitação para a utilização daquelas ferramentas, né? Então, por exemplo, eu brinco, eu trabalhei até num curso para o WhatsApp, com uma outra pessoa. A gente fez um curso para o WhatsApp. A gente foi ver como é que a ferramenta é, se é serviço, não ia, as possibilidades ou não.
Agora a gente estava pensando talvez utilizar o Telegram já. Estamos vendo outras possibilidades. Mas para isso é necessário fazer um estudo, ver se funciona, não funciona. Ou então, muitas vezes, a gente usa a ferramenta por utilizar, né? A gente utiliza aí eu utilizo uma ferramenta X, uma Y e uma Z. E aí eu não tenho todas aquela junção de informação num lugar só. E quando eu preciso, por exemplo, ver o que o Evandro está fazendo, eu tenho que entrar na ferramenta Y. Para ver o que a professora Luísa está fazendo, eu tenho que entrar na ferramenta Z. E isso é gasto de tempo. E a gente sabe que tempo é uma coisa muito importante, né? E tempo não volta. Então, eu acho que é muito importante a gente ter a capacitação para utilizar aquilo. E é uma coisa que muitos não tiveram. E foram jogados nessa nova situação a utilizar. Um conhecido meu me ligou e falou, poxa, Caio, eu preciso usar o Teams no lugar que eu trabalho, tu pode me ajudar? Eu falei, ajudo, vamos embora. Estamos conversando para saber utilizar melhor. Mas, assim, eu acho que é muito importante isso. Então, quando a gente conversou, foi um pouco disso. A importância do planejamento para dar conta desse teletrabalho, dessa home office, desse trabalho remoto. A importância do planejamento, do gerenciamento e das informações. E acho que isso é com capacitação. Deixa eu ver aqui no chat, tem alguém perguntando alguma coisa? A Elisa comentou, Caio, que a capacitação é muito importante para isso, né? Sim. Não adianta nós colocarmos as ferramentas sem que as pessoas tragam uma formação para o seu melhor uso e até mesmo para a sua integração, que é o que você está justamente falando. E eu queria assim que você desse dica para nós, por exemplo, fala para nós assim, que ferramentas são essas, por exemplo, que estariam disponíveis? Você falou do Teams, né, que é uma ferramenta da Microsoft. Que ferramentas integram com ela dentro do pacote Microsoft? E que ferramentas integram, por exemplo, com o Google Drive no pacote Google, que a gente às vezes conhece, já ouviu falar da ferramenta, mas não sabe propriamente quem fala com quem nesse contexto. Porque você usou esse exemplo. O cara usa Teams, mas armazena arquivo no Drive. E eles não se comunicam. Queria que você falasse qual é cada pacote desse. Então, nós temos diversos tipos de pacotes, diversos tipos de ferramentas, né? Eu até brinco, eu não costumo dar pitaco, porque eu sei que cada empresa tem a sua cultura, tem a sua organização. Mas eu, por exemplo, eu gosto de usar muito o Drive da Google Drive. Então, as minhas informações ficam muito no Drive. Minhas pessoais, minhas como Caio. Eu gosto de ter meus relatórios, minhas análises. Então, eu tenho um Drive, que inclusive eu tenho um Drive que é pago, eu não tenho a versão gratuita, né? Porque eu tenho mais de 180 GB de documento no meu Drive. Entre documentos, vídeos e trabalhos, atividades, tem tudo lá. Então, eu tenho o Drive. Então, por exemplo, se eu tenho o Drive, eu vou utilizar a planilha do Google, online. Se qualquer coisa, eu estou aqui no celular na rua, eu tenho uma planilha do Google que eu posso mexer e atualizar. Eu tenho um documento do Google disponível no meu Drive que eu posso ir lá e mexer. Se eu estou utilizando o Google, quero ter essas informações, eu posso utilizar o formulário do Google, que é o Google Forms. Então, quando eu faço as minhas pesquisas, eu utilizo os formulários da Google, porque eu sei que eu vou ter tudo junto num lugar só. Por exemplo, eu utilizo para várias coisas meu pessoal. Agora, tem um local que eu presto serviço que utiliza o Office, né? A ferramenta do Office. Se tem a ferramenta do Office, então eu vou ter que utilizar as ferramentas que estão no Office. É o Word, é o OneDrive. Se é o OneDrive, eu tenho que colocar os arquivos no OneDrive. Se é no Teams, é no Teams. Por exemplo, lá tem o Planner. O que o Planner é? Para quem não conhece, é praticamente como se fosse, tá? Não vou, porque também no tempo não vai dar para fazer explicação tão detalhada de cada ferramenta. Mas o Planner é uma ferramenta em que você pode delegar funções para cada um, botar prazos, colocar datas. Então, digamos, eu estou trabalhando num projeto X. E aí, nesse projeto, trabalha 5, 6, 7 pessoas comigo. Então, eu posso colocar lá os cardzinhos, né, do Evandro. Então, por exemplo, o Evandro vai ter que fazer a reunião XXY. Eu vou colocar lá, reunião XXY, data de início, data de fim, e lá vou colocar os comentários. E lá nesse Planner, eu vou conseguir acessar pela minha conta da Microsoft, né? Assim como eu vou conseguir acessar o Teams. Então, se eu quiser mandar uma mensagem para o Evandro de trabalho, eu posso mandar uma mensagem para o Evandro de trabalho pelo Teams, porque lá vai ficar todo o histórico. Eu posso criar uma equipe no Teams para discutir aquele projeto em específico.
Não é ficar igual ao WhatsApp, que fica várias mensagens. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com o Evandro, trabalho em 2 projetos, vou ter o espaço para o projeto 1 e o espaço para o projeto 2. E aí vai ter um histórico. Quando eu precisar pegar uma informação, eu posso ir lá e buscar aquela informação. Eu não preciso ficar procurando e catando as informações ao longo dos lugares. E eu posso fazer acompanhamento pelo Planner. Pelo Planner eu vou acompanhar. Nossa, o Evandro realmente já fez. Não, o Evandro já não fez. Não, o Evandro está atrasado. Ih, está adiantado. Ele tinha que entregar a tarefa no dia 5, entregou no dia 4. Beleza, então já vamos pensando em outras possibilidades. Que eu acho que isso é uma questão que vai ser muito importante exatamente nessa situação que nós estamos vivendo, né, de um não estar tão presente com o outro. E como nós estamos presencialmente, você pergunta, né? Ô, fulano, como é que tá aí? Você fala, tá assim, assim, assim. Mas na distância não é tão simples assim, né? A gente sabe que tem WhatsApp, tem vários recursos para se conversar, mas não é tão simples. Então é bom ter um mapa geral, principalmente para quem é gestor, né? Para quem gerencia algo, para quem precisa ter né, faz um projeto, ter o controle das informações é muito importante. Então, se eu estou utilizando o Drive, eu vou ter lá meus arquivos no Drive compartilhado com as pessoas, da Google Drive. Se eu estou utilizando o Office, eu tenho a ferramenta Planner, eu tenho a ferramenta Teams. Então, vamos descobrir. O Teams serve para isso, 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 isso. Então, beleza, vamos utilizar para isso, isso, isso. O Planner serve para isso, isso, isso. Então, vamos utilizar para isso, isso, isso. O SharePoint, por exemplo. O SharePoint é o nosso repositório. Então, vamos utilizar o SharePoint para criar o repositório. Tem várias ferramentas. A questão só é a utilização delas para cada uso. O SharePoint, por exemplo, eu também uso. Então, eu preciso pegar um documento do projeto X. Eu vou lá no SharePoint, tem lá, projeto X. Dentro dele tem vários. Agora, por exemplo, eu não trabalho em empresa, eu não trabalho em lugar nenhum. Como a professora Luísa falou, tem o Trello. O Trello é uma ferramenta que você pode utilizar, a nível empresarial também, ou a nível pessoal. A questão é, se a sua empresa já estava utilizando algum outro recurso, talvez seja melhor você ter todos num lugar só. A questão só é como está dando o planejamento. Até pode utilizar mais de uma ferramenta, 2, 3, desde que o planejamento seja feito de maneira prática, né, condizente. Eu acho que se for feito tudo isso, eu acho que vai ser bem benéfico. E puxando um pouquinho para a questão do profissional do futuro, né, eu acho que assim, uma das competências e habilidades que vão precisar ser bastante desenvolvidas são as tecnológicas. Eu acho que a gente está chegando no momento em que a gente vai ter, não estou falando que a gente vai ter que ser nativo, né, essa questão, mas eu acho que as pessoas vão ter que saber utilizar realmente tecnologia. Não é ser um expert, não é ser uma pessoa de TI. Eu também não sou. Eu brinco, quando eu tenho uma dúvida de TI mesmo, eu pergunto para quem é especialista na área. E aí eles me socorrem. Mas eu acho que é saber utilizar a ferramenta, saber como é que utiliza o Zoom bem legal, saber como utiliza, se for o caso, o Teams, se for o caso, o Google Classroom, entre outras. Então, eu acho que uma das habilidades vai ser isso. A questão que você coloca, Caio. Caio. Sim, com certeza. A questão que você coloca, primeiro, é não ser desenvolvedor, mas ser usuário. Então, assim, são coisas muito diferentes, desenvolver e usar. Mas usar é uma competência que todos nós vamos precisar adquirir, né? E, por fim, que essas ferramentas que você está trazendo para nós de forma integrada é o que proporcionam o novo ambiente de trabalho, que no inglês está se chamando de workplace, né? E nada mais é do que um novo ambiente de trabalho. Tudo aquilo que você mencionou, que nós fazíamos antes, presencialmente, a nossa mesa de trabalho, o colega do lado, o telefone, quem a gente falava, o relatório por escrito, o arquivo que a gente ia lá buscar uma pasta, um livro, isso tudo hoje está disponível de forma digital para um trabalho virtual, que está dentro exatamente da temática que nós trouxemos para discutir. A Elisa levantou a mão e eu acho que ela quer fazer uma pergunta para a professora Heloísa. Não é, Elisa? Fique à vontade aí, o microfone está aberto, por favor. Oi, boa tarde a todos. Está sendo muito bom para mim aprender com vocês. Professora Heloísa, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho, se, durante tantas incertezas que a gente está vivendo sobre o Covid, apesar de todas as críticas que a gente tem sobre o teletrabalho, do home office, ele não seria ainda a melhor opção para o momento, não só para as pessoas com comorbidade, mas para todas as pessoas que têm essa possibilidade?
Posso responder, Evandro? Por favor, Oi, professor. Evandro. Pode responder, por Posso favor. responder? Olha só, Elisa, eu sou uma defensora do isolamento social e sigo rigorosamente as determinações sanitárias, muito mais do que as políticas. Então, para mim, sim, é a solução, sim. Nesse momento, a gente tem que dar conta disso, sim. É melhor do que a contaminação e é melhor diante de um vírus completamente surpreendente, né? Que ataca de uma maneira indiscriminada, com uma capacidade de viralização enorme, com um comprometimento de variados órgãos, com as sequelas pós-recuperação que a gente está começando. Isso é uma novela, né? Que a gente vem acompanhando. Agora você começa a ouvir das pessoas que tiveram e ficaram curadas as sequelas que permanecem. Então, a melhor oportunidade, o melhor dos mundos é não ter. O melhor de tudo é não adquirir o vírus dentro daquilo que é possível, porque há pessoas que não podem ficar fazendo home office, né? A gente sabe disso. Eu vou aproveitar, Evandro, agora no finalzinho, eu quero retomar 3 questões que foram colocadas ali no chat. O Jean, quando fala de estresse de confinamento, que atinge inclusive os animais, sim, é verdade. Agora, vamos pensar isso dentro de um contexto em que são 4, 5, 6, 7 pessoas num único cômodo, né? Como é que essas pessoas lidam com o estresse? Então, eu não estou colocando aqui que é doença de rico. Não é isso, absolutamente. Mas existem variadas situações de convivência forçada. E em relação a elas, a gente tem que encontrar, os seres humanos precisam encontrar formas de conviver e mecanismos de defesa. Parece que atinge os animais, sim, porque eles são muito próximos, né, e muito sensíveis em relação ao ser humano. O Robson comentou ali um pouquinho sobre a questão da normose, né? A normose, que é um conceito antigo, já formulado pelo Pierre Weil, pelo Jean-Yves Leloup e pelo Crema, traz a questão do normal como um conjunto de normas com o qual a gente precisa conviver. Todos nós precisamos nos adequar, em certa medida, à normalidade. A normose ou a patologia, ou como dizia o Raul Seixas, né, a gente faz o possível para... Você se esforça para ser um sujeito normal. Todos nós fazemos isso, né? O próprio adjetivo anormal é pejorativo e é ofensivo ao ser humano. Agora, quando as regras elas se tornam tão rígidas e desenvolvem defesas que a gente usa e passam a ser parte da própria personalidade do indivíduo, aí você tem a normose e você tem a doença. No ambiente de trabalho, é disso que o Christophe Dejoux, ele tem um trabalho interessantíssimo sobre a questão do trabalho, inclusive sobre uma coisa que eu não comentei, nem vou comentar aqui porque não vai dar tempo, que é o que ele chama de mecanismo viris de defesa, que é uma espécie de reação ligada à virilidade, naquilo que ela tem de mais duro, né? Agressividade, intimidação, como formas de sobrevivência, né? Como se o sujeito adquirisse esses comportamentos para se defender. Mas o que eu quero, além disso, atendendo a Gilve, é isso mesmo, sobre a questão do profissional do século XXI, Caio falou um pouquinho, né? Bom, em primeiro lugar, a cada século, a cada época, você precisa de
profissionais adequados a ela e que atendam às peculiaridades. Tá? E, por isso, o tão falado lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida, ou a hashtag que a Unesco usa hoje para justificar o ensino remoto, que é aprendizagem nunca para. Mas o que acontece com o profissional do século XXI, sob a ótica das tecnologias, porque é isso que a gente está discutindo aqui, é que essas competências digitais, elas transversalizam aquela velha caracterização ou classificação que a gente tinha das hard skills, das soft skills, das competências éticas e morais. Na realidade, as competências digitais, elas estão presentes em todas elas. Existem as específicas ou as hard skills, que o Caio coloca bem e que são específicas de cada trabalho, de cada nuance de trabalho. Existem as soft skills, que são associadas, inclusive, às competências socioemocionais para o uso das tecnologias, e existem as competências éticas e morais ligadas à questão do uso de dados, né? Da proteção de dados, da ética na utilização da mediação tecnológica. Então, isso precisa estar presente nesse profissional. Já precisava antes, precisa muito durante o home office para que ele se transforme naquilo que o Demasi chama de smart working, né? Que é um trabalho criativo e produtivo, e precisará estar presente depois, nesse momento que o Edgar Morin, quando eu falei que eu ia encerrar com ele, ia voltar a ele, ele fala de 3 grandes conflitos que a gente vai viver na pós-pandemia, e os 3 vão afetar o perfil do profissional do século XXI. Ele fala de um conflito entre mundialização e desmundialização, ou seja, a mundialização é tudo que é cooperação, né? E a desmundialização é a questão do estabelecimento das práticas de autossuficiência, de alimentar e salvar territórios. Olha bem, quando eu estou falando em controvérsias, não quer dizer que uma seja boazinha e a outra seja mazinha. São conflitos que a gente vai ter que viver e equilibrar. Outro conflito, outro antagonismo é entre o crescimento da economia, né, mas ligado a necessidades básicas, sustentabilidade, e o que ele chama, o Morin chama de não crescimento, que é a economia do frívolo, do ilusório, do descartável. E o terceiro grande conflito entre desenvolvimento, que para ele é tudo que produz bem-estar, saúde e liberdade, e o envolvimento em solidariedades comunitárias. O terceiro talvez seja o mais fácil de harmonizar, ou, como diria o Caetano Veloso, ou não, porque no antigo normal não era isso que acontecia. E para fechar, Evandro, fechar mesmo, eu quero lembrar o filósofo e cientista político camaronense Aquiles Mbembe, que foi o criador do conceito de necropolítica, e isso não tem a ver apenas com o trabalho, mas tem a ver com todos nós. Como a pandemia criou uma situação tão estranha para o ser humano, em que ele teve que lidar com o próprio corpo como uma ameaça, né? Não só como uma ameaça para nós mesmos, em relação à contaminação, como exemplo, mas também como uma ameaça ao outro, na questão da transmissão. Isso não é novo? Claro que não é. Eu acredito que isso foi vivido no surgimento da AIDS, né? Numa certa medida. Isso deve ter sido vivido nas grandes pestes, na gripe espanhola, na peste negra. É essa situação do teu corpo poder ser contaminado, mas poder ser também um veículo de contaminação.
essa experiência, para mim, é uma experiência limite, é uma experiência extrema para o ser humano. Tá? E aí comecei com Freud, vou acabar com Freud. Freud falava das feridas narcísicas, que são aquelas que ferem o narcisismo e obrigam o homem a se olhar na cara, a se olhar de frente. Essa questão do corpo que eu coloquei agora há pouco fará com que nenhum de nós, depois da pandemia, seja qual for o novo normal, nós nunca mais seremos os mesmos. Isso eu tenho certeza absoluta. E, obviamente, no âmbito dos papéis ligados ao trabalho, papéis sociais, papéis profissionais, também precisaremos nos adaptar. A única coisa que eu tenho certeza em relação ao profissional do século XXI, quanto às competências digitais, é aquela questão da transversalização pelos vários tipos de habilidades ou pelos tipos de competência. Nunca houve tanta exigência interdisciplinar, ou multidisciplinar, ou transdisciplinar, ou lá que nome a gente queira dar, como agora. Tá? Eu espero que a convivência forçada através do confinamento nos deixe também propensos a conviver com o diferente, a conviver com outras linguagens científicas de outras áreas de conhecimento, ou seja, Evandro, que faça de nós pessoas melhores e, consequentemente, seremos trabalhadores melhores. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Gente, chega, já me estendi demais. Obrigada pelas perguntas. Obrigado, professora. Brilhante colocações. A gente aqui fica até anestesiado ouvindo tanta sabedoria, tentando absorver um pouco desse profundo conhecimento que a senhora compartilha conosco. O Caio, você gostaria de fazer as suas considerações finais? Sim. Eu queria agradecer mais uma vez, dizer que eu acho que isso é muito importante, o que está sendo feito aqui. Eu acho que essas reuniões, esses diálogos, eu acho que é sempre no diálogo e a formação continuada que a gente vai avançando. Eu acredito muito no diálogo, acredito muito na troca de conhecimento, na colaboração. Eu sempre digo isso. Eu acho que eu fui para o mestrado, doutorado no programa multidisciplinar por acreditar que a troca de saberes é muito importante. Eu acho que é primordial a gente escutar pessoas de outras áreas, pessoas com outras experiências, né? Eu acho que todo mundo sabe um pouco, né? Como diria Paulo Freire, todo mundo tem um saber, saberes diferentes, mas todo mundo sabe algo e todo mundo tem algo a contribuir. Ontem eu fiquei de ouvinte um pouco aqui também do webinar, não consegui ficar o tempo inteiro, porque também estou de home office, né? Estou de teletrabalho, então tem que cumprir alguns prazos, algumas coisas. Mas uma coisa que eu queria também um pouco chamar a atenção só, que vai ser uma questão muito importante, eu acho, para o futuro, que já é algo que a gente discute muito, né? Que é a segurança de dados. Eu acho que a gente vive hoje na internet, nesse mundo conectado o dia inteiro, com diversas ferramentas e aplicativos, mas uma coisa que eu acho muito importante, que ainda está sendo muito estudado, muito discutido, mas que eu acho que a gente tem sempre que tomar cuidado é com a segurança de dados. Principalmente se fala de um teletrabalho, de um trabalho à distância, enfim. Eu acho que a gente tomar cuidado com os dados que a gente coloca, como a gente está sendo protegido, né? As próprias empresas protegendo seus dados, seus arquivos, eu acho que vai ser uma questão muito importante essa daqui para frente, de como se proteger nesse espaço, né? Porque quando a gente está num presencial, fica às vezes tudo num arquivo, né? Num servidor, mas assim, agora a distância, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Não só de dados, mas tomar cuidado também com a internet. Eu acho que a gente vê muitos sites aí dando golpes de venda, golpes de muitas coisas, então acho muito importante a gente ter o cuidado, né? E é por isso que eu acho importante a capacitação, até para a gente não dar margem aos erros. Eu brinco sempre com meu pai, que eu ensino muito ele a mexer, né, na tecnologia, e eu sempre falo, toma cuidado, né? Não somente com as fake news, mas com onde você está entrando, aonde você está mexendo, e com seus dados que você está colocando na internet. E acho que é isso. E estou à disposição, qualquer coisa, qualquer precisarem conversar, falar. Agradeço demais a oportunidade, parabenizo a todos que estão envolvidos nesse trabalho. É um trabalho muito bonito, eu acho um trabalho muito bacana e muito importante para a gente.
Eu acho que a gente expandir conhecimento, trocar conhecimento, é muito importante para uma construção de uma sociedade. Eu acho que a gente só avança como sociedade assim, na colaboração e na troca. Eu escolhi educação por esse ideal. Eu acredito muito em educação como uma transformação, como transformadora. E vendo isso aqui, vendo as pessoas participando, perguntando como foi feito ontem, como foi feito hoje, tenho certeza que amanhã também vai ser muito bom. Eu fico muito feliz de ver que sendo bem feito, né? A gente está conseguindo fazer a nossa parte. E é isso, um abraço para todos, muito obrigado. Bom, Caio, muito obrigado pela sua valorosa contribuição. Eu quero agradecer demais. Algumas perguntas foram enviadas a mim, Caio, professora Heloísa, no privado, e depois vou redirecionar a pergunta e nós, então, respondemos no segundo momento às pessoas. Eu, inclusive, escrevi isso no grupo. Se alguém tiver alguma também questão, algum comentário ou pergunta que não tenha tido tempo de fazer, né, eu tenho certeza que a professora Heloísa e o Caio seriam extremamente aí, estariam à disposição, né, para responder num outro momento, né, professora? E eu só posso agradecê-los, porque realmente a qualidade do debate que nós fizemos hoje aqui foi surpreendentemente boa, excepcional. Foi muito rico, acabamos avançando um pouco mais do que pensávamos no tempo, fizemos agora 1h30, mas olha, foi fantástico, fantástico. Eu não vou dizer assim que algumas pessoas perderam, porque na verdade não perderam, não vão interagir conosco agora, mas a gente vai disponibilizar isso, porque como bem disse o Caio, é compartilhando que a gente cresce e a gente muda a sociedade. Então, um dos objetivos nossos é tornar esse conteúdo, desse rico debate que nós estamos promovendo nesses dias do webinar, público e gratuito para todas as pessoas que quiserem acessar. E, naturalmente, que isso vai trazer... voltando à frase que eu falei no início, né, da nossa fala hoje, é pelo conhecimento, é pela educação e conhecimento que a gente muda realmente a sociedade. Então, muito obrigado a todos vocês, a todas, pela participação. Obrigado, professora Heloísa, mais uma vez que nos abrilhantou com o seu conhecimento. Caio, com todo o seu conhecimento e modernidade e o emprego que você faz desse aprendizado todo que tem, termos compartilhado isso. Acho que cada um de nós podemos depois fazer aí mais uma outra live, o Caio só para falar das ferramentas, a gente explorar isso ao máximo. Professor, a gente pode trazer também uma série de outros assuntos, né? Infinitamente, para falar de trabalho remoto e seus reflexos para a sociedade. Eu acho que o bom disso tudo é o gostinho de quero mais que está ficando para todos nós. Então, olha, parabéns aqui, também deixo minhas palminhas, obrigado a todos e todas que estão presentes conosco. Foi bárbaro, foi fantástico, estou muito feliz com o resultado. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos com a professora Andréa Salsa e o professor André Aguiar, amanhã falando sobre carreira, né, nesse novo contexto que nós nos inserimos do conhecimento. Muito obrigado a todos, um abraço. Fiquem bem, saúde!